Olá, tudo bem? Você está no curso O Grande Desafio para Líderes do Ministério Infantil 2023. Sejam muito bem-vindos nessa nossa aula. Tenho certeza que você tem aprendido muito juntamente comigo e você será muito mais excelente naquilo que Deus preparou para você. Essas aulas, o qual nós chegamos até aqui, nós já falamos de assuntos muito importantes, falamos do grande desafio que é da igreja nesse tempo, do ministério infantil, sobre tudo que está acontecendo sobre a nossa nação, sobre as nossas crianças. Elas têm sido alvo dia após dia dos projetos do inferno. Não foi diferente no passado e não será diferente agora. Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos, Ele está projetando algo para essa geração de crianças. E você foi escolhido por Deus para estar no ministério infantil, servindo as crianças, os adolescentes e sendo inspiração para outras pessoas. Então você está fazendo discípulos. Acredite, alguém se inspira em você. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, tem alguém sendo inspirado pelo agir de Deus na sua vida. Crianças poderão crescer e ser igual a você, ou melhor do que você. Você a ser melhor naquilo que você já faz com muito amor, muita excelência, vamos dizer. Porque a excelência nós vamos conquistando com o tempo. Nós vamos conquistando o sucesso, digo, dentro do contexto de estar à medida que você se capacita. Quanto mais nós nos capacitamos, mais excelentes nós vamos ficando para a obra de Deus. E eu tenho certeza que você tem deixado arder essa essência da vontade de Deus na sua vida. Tem deixado reavivar este amor, este fogo, essa vontade, esses projetos que Deus deu a você e tem dado a cada dia. E acredite, o Senhor tem muito mais do que isso para você neste ministério. Eu e você e todo esse ministério infantil do Brasil, iremos viver momentos que ainda se tornam uma incógnita, mas que está escrito, momentos difíceis. E eu quero te encorajar a não desistir. Resista a tudo, se prepare suas crianças para momentos ruins. Porque isso irá acontecer. Jesus não veio para trazer bonança, não veio para trazer paz, ele veio para trazer guerra e desafiar a gente. O Senhor Jesus, ele nos dá a paz. Isso é um fruto do Espírito que temos que ter e desenvolver em situações. Mas estamos sendo desafiados por Deus e também pelo inferno a lutar pela... E então, quero que você, a partir deste curso, seja um outro líder mais experiente. Porque olha só, o Senhor Jesus, ele usa cada um como quer, não é verdade? Mas ele também tem disponibilidade de usar pessoas que se capacitam a cada dia, pessoas que buscam conhecimento. Isso se chama crescimento. E quanto mais você cresce no conhecimento e na graça, você vai se tornando alguém maior, o qual Jesus pode usar. Isso tudo não é a escolha de Cristo, mas é a escolha da pessoa que se deixa ser usado por Deus. Quanto mais conhecimento, quanto mais projetos eu vou criando, mais eu estou dizendo ao Senhor, Senhor, me use em lugares maiores, porque seria uma hipocrisia. Porque será uma hipocrisia dizer que nós não almejamos lugares grandes. Tudo depende de como você vê esse lugar grande. Eu me vejo em um lugar onde o evangelho não foi ainda pregado. Em um lugar onde a perseguição é muito grande. E esses são os lugares grandes os quais eu almejo chegar. Por exemplo, o Afeganistão, o Iraque, são lugares que precisam ir, janela 10/40. Você teria a coragem de usar todo esse conhecimento para poder ganhar crianças de outras nações?
Aqui também no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, você já pensou em fazer uma excursão e ir lá ministrar para as crianças? Agora eu vou ensinar para você quais são os passos que você deve seguir para preparar a sua lição com muita excelência. Tá? Hoje nós temos aí a internet, os perigos da internet que tem rondado as nossas crianças. Muitas das nossas crianças chegam em nossas mãos, chegam na nossa igrejinha, na salinha das crianças, toda deformada devido à quantidade de tempo que ela está usando a internet. Se nós fôssemos fazer hoje um julgamento da internet, você absolveria a internet ou você condenaria a internet? Te darei alguns segundos para que você pense nisso. Você condenaria a internet ou você absolveria ela? A internet é culpada pelas coisas ruins que estão acontecendo? Então, você já consegue responder? Eu quero dizer para você que não. A internet não é culpada. A internet seria absolvida pelo juiz. Culpados são as pessoas, os pais e nós que excedemos os limites do senso, daquilo que é saudável, daquilo que é bom. Pois a internet tem muitos lugares, é uma terra sem lei. É uma terra onde não tem lei. Tudo que se posta, uma mentira, por exemplo, ela se torna uma verdade em questão de segundos, porque uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Então a internet é um campo de batalha onde eu e você precisamos ensinar as crianças sobre isso e com muita logística, com bastante segurança, explicando para elas a cada lugar, a cada perigo, o que a Bíblia diz sobre cada perigo. É muito importante que você faça isso. E para você preparar isso, você precisará seguir algumas regras. Para você preparar a sua aula, preparar a sua pregação, preparar o seu projeto, querido, ele não vem pronto. Você até pode comprar livros, você pode comprar revistas, você pode comprar visuais, mas olha, ele não vem pronto. O verdadeiro evangelho, aquela verdadeira unção, aquele oculto escondido, você vai encontrar dentro do seu quarto com a porta fechada. Eu tenho várias experiências na minha vida que, com propósitos de oração, eu consegui alcançar várias coisas que eu precisava em Deus. E sempre com propósitos, o quê? 7 dias orando por um motivo. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando começou meu ministério itinerante infantil, nós precisávamos de roupa. Eu precisava de roupa, mas devido à oferta pequena, vou falar sobre a oferta também, devido à oferta ser pequena e às vezes a gente nem pedir nada, nós não tínhamos condições de comprar roupa. Eu não tinha condição de pagar uma costureira para fazer um look para mim. Mas eu me lembrei uma vez que a minha avó, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com Barbie e ela tinha uma máquina de costura na sua casa. E ela me ensinava a enfiar a linha na carretilha, encher a carretilha, passar a linha pelas funções da máquina, e ela me ensinou a costurar reta, ela me ensinou a costurar zigue-zague. A minha avó é alguém que não está presente, mas se ela tivesse aqui, ela faria parte do meu ministério 100%. Então, o que aconteceu? Eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou orar 7 dias, vou fazer uma campanha, foi a de Dorcas, de oração com o propósito que o Senhor venha me ensinar a fazer as minhas roupas. Olha, o nosso Deus é um Deus específico. Ele gosta que você também especifique para Ele o que quer que Ele faça por você. Quando Jesus foi encontrar com o cego Bartimeu, ele estava naquela situação onde ele não enxergava, ele estava cego. Jesus chegou para ele e fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Bartimeu foi incisivo em falar para Jesus: eu quero ver. Jesus então responde para ele mediante aquela resposta para Jesus. Jesus fala: então veja, a sua fé te salvou. Nosso Deus, Ele gosta que nós sejamos específicos, porque a Bíblia vai dizer que nós às vezes não recebemos por pedir mal. Então seja incisivo. E eu comecei a orar ao Senhor com o propósito de que o Senhor viesse me inspirar, me ajudar a costurar.
Mas só que isso não acontece assim. Eu tive que pegar tecidos, papéis, estudar um pouco sobre costura, ver moldes, como é que eu queria. Eu me esforcei e o Senhor me ajudou. Depois de 7 dias, eu estava já recortando a minha roupa. Foram alguns tecidos perdidos, viu? Cortando a minha roupa, costurando, e eu fiz para o primeiro CD 50 roupas para o Ministério Infantil. E acredite, o Senhor provê. Aonde você arrumou dinheiro então para comprar os tecidos? Olha, o Senhor, quando você se coloca na brecha de fazer algo para Deus e você ora naquele propósito, já acreditando que vai acontecer e você se esforça para fazer, o Senhor se encarrega de cada detalhe. O nosso Deus é um Deus detalhista e Ele quer fazer isso na sua vida. Tenha experiência, busque experiências com Deus. O que você faz que talvez o dinheiro não possa pagar? Você talvez tenha uma aquisição melhor e você possa fazer, mas tem algo que o Senhor te desafia. Queira ter essa experiência com Deus. E o esboço da mensagem é a mesma coisa. Nós precisamos nos esforçar. Nós temos aí vários sites, várias tias, vários vídeos que ensinam você a fazer, a usar o visual, a usar a história. Mas você já parou para pensar que você pode ir muito além? Que o Senhor nos convida a ir além, a mergulhar nesse rio de águas profundas para ir mais além e ser mais excelente? Eu busco uma excelência, queridos. Eu gosto de buscar em Deus a excelência do trabalho, do servir a Ele no reino. Com toda a humildade eu falo isso para você. Mas eu não tenho o costume de assistir vídeos, aulas de outra pessoa, de procurar histórias prontas de outras pessoas. Eu tenho para mim que eu tenho já um manual de conduta e fé e que ele vai me ajudar, que é a Bíblia Sagrada. Eu procuro sim alguns exemplos, mas eu não busco no meu meio. Por quê? Como eu estou neste meio do Ministério Infantil do Brasil, eu vivo muitas outras experiências também que se chama a concorrência de público, a concorrência de nomes, de créditos. E isso para mim eu não levo em conta porque eu vivo o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. E o Senhor Jesus diz lá, como eu já citei nos outros vídeos, que aquilo que o Senhor dá de ideia para mim, Ele pode dar para você muito melhor, muito maior. Então eu prefiro não ser acusada de plágio ou acusada de que estou copiando alguém, e quando alguém vier me falar, porque acontece, com todo amor e carinho eu poder responder: olha, que bom que o Senhor deu para mim também e deu para você, né? Porque eu não copiei, mas são coincidências que acontecem. E com todo amor e sabedoria, falando com Deus, fica tudo bem no mundo espiritual. Ok? Então, quero te encorajar a buscar dentro do seu quarto, buscar em Deus, sabe? Você pode ter inspirações, você pode se inspirar em mim, outras tias, mas busque em Deus, dentro daquilo que talvez veio de ideia para você, o que o Senhor quer passar através disso, tá bom? E é muito importante. O que você deve fazer para poder preparar a sua lição, preparar o seu culto, preparar a sua equipe? Vou falar primeiro sobre o recrutamento. Recrutamento de pessoas, que eu já dei uma palhinha lá no primeiro vídeo, tá? Você volta lá, assiste de novo, anote tudo que você precisa. O que você faz? Eu sou uma pessoa, uma líder 360 graus, tá? Esse curso está disponível para quem quiser fazer, onde você descobre como você faz para delegar projetos com uma equipe que talvez seja problemática, porque onde tiverem pessoas, nós vamos ter problemas, acredite nisso. Mas você pode ser um especialista em pessoas, como diz o nosso querido Tiago Brunet. Se você não tem esse livro, por favor, adquira ele, tá? Especialista em pessoas. Então, o que acontece? Nós precisamos ter uma sensibilidade para tratar com todo tipo de pessoas, sabendo que eu também sou uma pessoa problemática, que tem algumas coisas que
algumas pessoas também não vão gostar em mim. Ninguém é perfeito, assim como as crianças. Nós temos crianças problemáticas. Problemáticas, o nome é muito forte? Não, é esse mesmo o problema. Essa criança chega na igreja ou na salinha das crianças acarretada de problemas que está lá em casa, se reflete nela dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja é o hospital para tratar os doentes. Não queira uma igreja curada, queira umas crianças, uma igreja de crianças que tenha pessoas doentes, que tenha pessoas problemáticas. Nós temos o conceito de igreja de que as crianças têm que ser perfeitas, educadas, silenciosas, perfeitinhas no seu comportamento, e também as pessoas dentro da igreja. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo, eu continuo a falar daquele assunto de ontem. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de amor e tratamento e de mudança de vida. E aonde que essas pessoas vão buscar isso? Precisa buscar quando estamos com dor de dente, nós não buscamos um dentista para resolver o nosso problema. Quando estamos com uma virose ou febre, nós não buscamos um profissional para poder estar lidando com o nosso problema. Os nossos problemas espirituais e psicológicos muitas vezes são tratados dentro da igreja. E o departamento infantil é um local onde muitas crianças, principalmente pós-pandemia, está vivendo lacunas e problemas emocionais, o qual eu e você precisamos nos capacitar. Mas, Tia Adriana, eu não sou psicólogo. Você não precisa ser psicólogo para tratar algo bíblico, algo espiritual. A única coisa que você precisa é se capacitar. Você precisa orar e buscar em Deus a visão, o discernimento. Quando buscamos o discernimento de espírito, o Senhor Jesus vai nos dar situações para que possamos discernir. E não ache que é coisa da sua cabeça. Em alguns momentos você vai pensar assim, acho que estou vendo coisas, ou então é algo da minha cabeça, da minha mente. Querido, não. Se você está orando por um propósito, por um dom, use naquilo que é útil para você. Eu tenho pedido ao Senhor e tenho exercido muito o dom do discernimento. Tanto discernimento de espírito, quanto de línguas, quanto de comportamento e de crianças. Por quê? É muito importante nós estarmos em um ambiente onde não pode se tocar somente uma boiada. Crianças não é uma boiada. Crianças são sensíveis à voz de Deus. Elas muito mais sensível à voz de Deus por ter saído do ventre agora, porque dentro do ventre ela já ouviu a voz de Deus, muito mais sensível a ensinar do que eu e você. Pois tem uma frase muito famosa que a gente ouve por aí, que é muito melhor você plantar uma semente do que você plantar uma árvore. Sabe por quê? Uma árvore vai te dar trabalho, mas uma semente você pode trabalhar, você pode mudar de lugar, você pode decorar o lugarzinho dela. Então, olha, a semente que você está cuidando, que o Senhor está te dando, ela tem problemas. Ela tem problemas, e se você tem o discernimento dessa sensibilidade de problema, discernimento desse problema que vem de casa, dessas setas, a criança não é interativa à toa, a criança não está correndo à toa. Tem crianças que sentem a falta dos pais dentro da igreja e da igreja dentro de casa. E você e eu somos chamados. Como nós iremos fazer isso? Nós iremos nos preparar. Nós iremos nos capacitar, nós iremos orar e nós iremos buscar este dom. E quando nós estamos buscando este dom e quando nós estamos nos preparando, nós estamos mudando o nosso ambiente casa, para que quando nós chegarmos na igreja, no ambiente casa, templo de Deus, nós possamos fazer com excelência. O Espírito Santo vai poder nos ajudar. Agora, se você chegar com barulho, como muitas vezes vai acontecer, se você tiver uma... Eu vou pegar qualquer folha, tá, pessoal? Que é o que eu tenho aqui agora. Eu quero que você pegue essa sua folha, quero que você sacuda, faça barulho com ela. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus e as crianças também assim, ó, agitados, preocupados, feridos, machucados, chorosos.
Mas olha, quando nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, nós vamos nos quebrantando, porque a Bíblia diz assim que o Senhor não resiste um coração quebrantado. E quando a gente vai se quebrantando na presença de Deus, nós vamos entrando e é como se o Senhor nos amassasse ali, amassasse toda aquela dor, tudo aquilo que nos frustra, tudo aquilo que nos preocupa. E é assim com as crianças. Esse é o método de introduzir a presença de Deus nas crianças num ambiente agitado. Você pega elas e leva ela à adoração. Quando nós adoramos a Deus, o céu se move. E quando nós vamos adorando tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que foi permissão nossa, né? Foi permissivo durante o dia, que veio para tirar a nossa paz. Olha, não deixe de orar e adorar quando chegar na igreja. Aí o Senhor, olha, desdobre aí a sua folha, desamasse bem, o máximo que você puder. Desamasse tudo, deixa ela bem lisinha. Aí você agora sacuda a sua folha. Quando nós entramos na presença de Deus, olha, este barulho cessa. O inimigo precisa se retirar quando entramos na presença de Deus. A luz, ela clareia todas as trevas. Por isso o Senhor Jesus nos chamou para ser luz do mundo, sal da terra. Não vamos ser mais um líder insípido. Não vamos ser aquele líder que só tem um nome, a tia fulana, a tia Adriana Ferrari. Não, vamos ser aquela pessoa empática que chega, muda o ambiente, independente do problema que temos. Se prepare para o novo de Deus na sua vida. Isso irá acontecer neste momento difícil, nestes momentos o qual a igreja ela está prestes a ser perseguida e talvez as nossas crianças doutrinadas mesmo, mas eu e você fomos chamados para quebrar toda a cilada do inimigo na vida das nossas crianças. E é por isso que você está neste curso. O grande desafio que é pregar o evangelho a toda criatura, as não salvas e as salvas, e pregar sobre Jesus e falar sobre o que está acontecendo, falar sobre arrebatamento. Então vamos lá? Anote aí para você na sua apostila como você irá preparar isso, os passos corretos, tá? Primeiro, você vai orar a respeito da palavra. Qual é a palavra que o Senhor ministrou ao teu coração? Se deixe inspirar. Qual foi a palavra? Primeira coisa que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é orar a respeito disso. Segundo, é ler a passagem nas Escrituras. E como eu sempre venho dito, se você tem dificuldade de compreensão da palavra de Deus, ouça o Cid Moreira. Coloca lá o capítulo, o versículo que você quer, ele vai ler, você ouve novamente, depois você pega a Bíblia e leia. E você vai compreender e o Espírito Santo, após ter orado, o Espírito Santo vai, abrir sua visão, ampliar sua mente. Terceira, faça a lista dos acontecimentos. Olha, eu não posso pegar um versículo e isolar ele, porque se eu não ler o texto, não entender o contexto, eu vou inventar pretexto. E não é interessante para que você fale algo de que você não tenha certeza, para que não se torne uma heresia. Você precisa o quê? Estudar. Então, se você vai orar, se você vai ler a passagem, faça uma lista dos acontecimentos, leia a história toda. Se você quer pregar somente sobre o versículo, deixe vir as minhas criancinhas, não impeçais, leia o texto, desde o versículo 1 até o último versículo. Qual é o contexto? Onde está acontecendo? Quem é que está falando? Para quem está falando? Por que está falando? Ai, é trabalhoso assim? Olha, para ser excelente no reino de Deus, precisamos ter trabalho. Crianças dão trabalho, assim como jovens, assim como senhoras, assim como os varões, todo trabalho requer, mas quando se ama o que faz, você não terá trabalho, você terá prazer de fazer, de servir o reino, tá bom? Faça uma lista, então, de todos os acontecimentos, escolha a verdade central da história. Qual é a verdade central?
eu vou dar um bônus para vocês, que será um vídeo sobre uma explanação pouca sobre a contação de história, para que você siga a regrinha certinha, tá? Será um vídeo breve. No final desse vídeo eu estarei falando sobre isso para que você siga as regras certinho, tá bom? Então, olha, escolha a verdade que você acredita, pesquise, tenha aí um investimento, vale a pena você investir em bíblias, em dicionários, em livros, para que você compreenda o contexto de tudo que está acontecendo na palavra de Deus. Temos bíblias já que explica versículo por versículo. Faça isso, invista em você. E você será usado por Deus nessa geração para frutificar, solidificar crianças. Próximo, anote as duas aplicações, eu sempre faço isso, tá? Da verdade central. Você pega porque sempre vai ter até mais verdades, mas aí você vai na vertentes de duas verdades, para que você foque e fale, tá bom? Leia o que as outras pessoas estão escrevendo. Entra no Google, dá um googlinho ali e coloca assim, pregação, esboço, e vê ali o que os pastores e grandes instituições de estudiosos vão estar falando. Compare para que você fique bem instruído da palavra de Deus, veja qual é a sistemática da história, da lição, para que você não se perca, tá bom? Depois, olha, você escolha um versículo bíblico. Dentro dessa história, dentro desse livro, você pode escolher o versículo-chave, que é o versículo que você irá enfatizar, que é o versículo que você irá trabalhar. Depois disso, prepare o seu material de apoio visual, que é o visual que você usará. É muito importante, se você achar viável e quiser que as crianças decorem os versículos bíblicos, e eu acho isso muito legal. Eu fui treinada assim, viu? Quando eu era criança, tinha muitas gincanas na igreja, o qual valia uma caixa de bombom, estudar o livro de Daniel e fazer perguntas, entendeu? Eu sempre corri atrás de responder e ganhar, decorar. Eu lembro que a esposa do pastor uma vez chegou, foi assim que eu decorei os livros da Bíblia. Semana que vem, quem decorar o Novo Testamento vai ganhar uma caixa de bombom. Eu lembro que ficou eu e o Guilherme, nós decoramos, e depois o Novo Testamento. E assim você vai incentivando as suas crianças, entendeu? Vai pelo Pentateuco, para os profetas menores, talvez nem você saiba disso, e eu quero te encorajar. A te encorajar a não só cantar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Então, eu quero que você decore, escreva, decore, para você ficar mais fácil de procurar também na Bíblia, e as crianças também. Isso será muito interessante. Prepare e escreva o seu esboço, e você vai fazer o quê? Você vai praticar. Você vai praticar onde? Em casa, tia Adriana, não tenho tempo. Olha, tire no seu trabalho, medite no seu trabalho, pratique na sua mente, pense sobre o que... Isso é meditar. No que você vai falar, no que você pode fazer, sabe o que vai começar a descer em você? Ideias, muitas ideias. Nosso Deus trabalha com ideias. E Ele fará isso por você, porque você está o quê? Meditando na palavra dEle dia. Conte histórias de verdades. Usa as escrituras, a palavra de Deus para contar as histórias de verdade. Olha, entenda o propósito que a história quer trazer para aquelas crianças. Às vezes nós pegamos a Bíblia e achamos complexo, né? Porque parece que está falando para um povo desobediente, um Deus que vai matar todo mundo. Mas olha, quando você traz ali a linguagem infantil, você vai entender qual o propósito dessa lição, dessa história, que a Bíblia, que o Espírito Santo, né, tanto inspirou os escritores para que seja falada hoje. Não vai naquela do Unidunité, qual versículo eu vou ler, não. Não seja incoerente. Use a palavra de Deus com sabedoria. Deus Ele quer te dar o oculto e escondido, tá bom? Então entenda qual é o propósito de ensinar as verdades daquela palavra, daquela história. Depois você ensine para as crianças a verdade que está escrito. Porque muitas pessoas falam heresias. Vou contar uma para vocês, tá? Uma certa vez ouvi um pregador pregar sobre a mulher do fluxo de sangue.
E ele encenou bonito e tal, e eu estava assistindo, e de repente ele falou assim que antes da mulher chegar até Jesus, ele tropeçou 3 vezes. Olha, quando ele falou isso, eu fui pegar a Bíblia e conferir. Você esteja com a Bíblia na mão. Não fica lá somente, tem tias que nos convidam, ela esquece de ouvir o que o pregador está pregando, o que a tia está pregando. Será que é verdade? Porque olha, você é responsável por servir a mesa das suas crianças. Você é responsável por saber quem é que está alimentando as minhas crianças. Porque senão o trabalho todo de projetos pode cair por apenas uma palavra errada, que não está escrita na palavra de Deus. Ensine as verdades sobre o pecado, ensine as verdades sobre a salvação, ensine as verdades sobre a obediência, sobre a desobediência, porque nós temos a tendência de focar só no que é ruim. Vamos focar no que é bom também, entendeu? Vamos focar no que é bom e ensinar tudo. Ensine uma verdade completa para as suas crianças, para que assim o Espírito Santo venha convencê-la e venha trabalhar. Não aceite sair da igreja da criança ou de uma escola bíblica dominical, ou de um congresso ou de um culto, sem que as crianças tenham entendido de verdade aquilo que está sendo falado. Não é só prender a atenção da criança, é ter a certeza de que elas estão entendendo e compreendendo o que você está passando. Se eu tiver que ir para uma aldeia e não pode levar visuais coloridos, o que eu vou usar? Eu vou precisar usar o que tem na natureza. Jesus foi o maior contador de história, o mestre dos médicos, os mestres dos médicos. Jesus foi o maior contador de histórias. Ele usava a natureza, ele usava o tempo, ele usava pessoas para contar histórias de uma forma que a multidão e os discípulos fossem entender. E a forma como Jesus contava era muito peculiar, pois as pessoas ainda perguntavam porque não entendiam, então Jesus vinha com a outra explicação. Essa explicação que Jesus dava nas parábolas, pós ter contado, se chama clímax. É aonde você vai chegar no clímax da história, é aonde vai ter o suspense e a conclusão da história. Exemplo, o semeador saiu a semear. Eu posso contar a história sem mesmo ter nada aqui para vocês, entendeu? O semeador saiu a semear e ele tinha várias terras para semear. Ele pegou a sua semente, colocou no balde e ele saiu aquele dia a cantarolar. E o semeador então pegou dentro do seu balde algumas sementes e lançou à beira do caminho. E aquelas sementes que caíram à beira do caminho, veio o passarinho e comeu as sementinhas. Mas o semeador continuou a semear. E ele pegou as suas sementes e lançou entre as pedras. As pedras estavam quentes por causa do sol. E aquela sementinha que estava crescendo murchou de tanto calor. Mas o semeador continuou a semear. Ele pegou as suas sementes e lançou, e elas caíram entre os espinhos. E crescendo a sementinha, os espinhos a sufocaram. Mas o semeador continuou a semear. Ele pegou as sementes e lançou em boa terra. E aquelas sementes que caíram em boa terra cresceram, frutificaram, deram frutos, deram muitos frutos. Mas os discípulos e a multidão não entenderam o que Jesus estava falando. Então Jesus foi explicar que aquela semente que caiu à beira do caminho, que o passarinho veio e comeu, é aquele coração que recebe a palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, mas essa terra que é o nosso coração não estava pronto. Satanás, o diabo, veio e arrancou a palavra de Deus e aquele coração que é a terra não pôde frutificar. Então Jesus continuou a dizer, e aquelas que caíram entre as pedras, é aquele coração, é aquele caminho, é aquela terra
que ouve a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, no momento ela diz, vai ficar tudo bem, agora eu vou ser uma outra pessoa. Mas depois que sai do ambiente ou da igreja, aquele coração se endurece por mágoas, feridas, falta de perdão. Então, aquilo que era duro, que estava muito quente, matou a sementinha. Mas e aquelas que caíram entre os espinhos e sufocou? Aquelas que caíram entre os espinhos é aquele coração que recebe a palavra de Deus. Ele ouve, ele até aceita, mas as coisas do mundo vêm. Quando ele sai da igreja, do ambiente da palavra, as coisas do mundo, os interesses do mundo, a pornografia, e podemos usar o quê? O que está em alta hoje, a internet, o Facebook, os jogos, o Instagram, o WhatsApp vem e rouba a palavra de Deus, sufoca a palavra de Deus e ela não cresce, mata a semente. Mas existe aquele coração, que é igual ao seu coração que está aqui, que recebe a palavra de Deus. Ele compreende a palavra de Deus e com toda a humildade ele diz não à falta de perdão, ele diz não ao mundo, ele diz não às coisas deste mundo, porque ele tem um alvo que é o céu, ele tem um reino no céu. E este coração, ele começa a frutificar, a replicar aquela bondade e amor do evangelho, e ele começa a ganhar frutos, ganhar almas, a dar frutos permanentes, e aonde ele passar e aonde ele semear, ele fará diferença no coração daqueles que receberam a palavra de Deus. Então, a contação de história, você pode ter visuais e você pode também não ter visuais. Você pode usar copo, você pode usar pedra, você pode usar folha, você pode usar... Eu mesma sou uma pessoa que uso muitas coisas. Fui pregar uma vez sobre as 10 virgens para as crianças, não tinha visual. Eu peguei o gelatina, fiz em copinhos e cheguei na igreja, peguei copo, coloquei arroz. Gente, as crianças amaram aquilo. Seja criativo, se dê, olhe para o lado e fala assim, o que eu posso usar aqui hoje? Eu gosto muito da criatividade de usar os recicláveis. Eu acho a arte muito lindo. Então, a contação de história se baseia nisso, naquilo que você lê, relê, entende, compreende, treina, pratica, expressões, lugar, emoções, e você conta. Quando você contar com todo o seu amor e carinho, sem ter vergonha, mas eu sou tímido, então use o espelho. Essa é a técnica mais importante de se quebrar uma timidez. Você vai se ver fazendo. Várias vezes você vai falar assim, não, desisto, acho feio eu fazendo assim. Não, depois faz o teste com as crianças. Deus irá usar você. E o que eu tenho para você neste dia, no final deste curso, é que o Senhor tem as nações para entregar para você. E eu tenho para você que o Senhor Jesus irá realizar coisas grandes e firmes neste tempo qual o inferno irá se levantar contra a igreja, contra as crianças. E eu e você fomos chamados em um tempo de Babilônia para não permitir e para ensinar as crianças a não se contaminarem com os manjares do rei, a ensinarem as crianças a não se dobrarem diante da estátua do rei Nabucodonosor. Nesse tempo, você ensinará as crianças sobre a cova dos leões, mas que é lá dentro da cova que Deus dá livramento. Que nós iremos ensinar sobre a fornalha, que ainda que você não se dobre, o nosso Deus nos livra dentro da fornalha, não é fora. O que eu e você iremos fazer neste tempo irá refletir no céu. E eu termino este curso com uma oração por você. Deus, neste momento quero te agradecer por todos esses dias, por cada ensinamento. Pai querido, queremos ser desafiados por Ti, queremos colocar a nossa vida à Sua disposição. Pai querido, reacenda em nós a chama que talvez, Senhor, se perdeu no caminho. Senhor, reacenda em nós a esperança de conquista, reacenda em nós a responsabilidade, Senhor, de lutar, ainda que tenhamos muitas, médias ou poucas
toca as crianças. Senhor, reaviva em nós a sede do Teu Evangelho. Pai querido, traz em nós o Teu avivamento para que possamos alcançar crianças perdidas, não salvas, pois este, Senhor, é o Teu mandamento. Este é o desafio da igreja. Não permita que as dificuldades venham nos calar, venham nos impedir de conquistar. Senhor, nos use, nos sonda, assim como a flecha e como o farol, Senhor, neste tempo que venhamos ser a Joserba, que escondeu aquele rei, ensinou aquele rei e ele se tornou um grande rei. Senhor, queremos ser um líder segundo o Teu coração. Acha graça em nós. Nós levamos cativo então o nosso coração e pensamento a Ti, para que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade e que nós venhamos ser a resistência deste tempo no mundo, Senhor, aonde muitos irão desistir, mas nós iremos até o final. Esse é o nosso compromisso. Seja abençoado. Eu deixo meu amor e meu carinho. Até o próximo curso. Sou Adriana Ferrari e estou por aí. Me siga nas redes sociais, @Ministério Adriana Ferrari Oficial no Instagram. Minha página no Facebook. Venha fazer parte dessa turma linda que é Ministério Adriana Ferrari. E também estou no YouTube, tá? Ministério Adriana Ferrari, e vai acontecer muitas coisas legais no YouTube. Eu estarei postando vídeos, aulas pequenos para você do Ministério Infantil e também para as crianças. Isso mesmo, estamos com muitas novidades, com várias músicas novas, vários trabalhos, vários projetos, e eu sei que Deus tem isso nesse tempo. E venha comigo, é um prazer, será um prazer ter você comigo nas redes sociais e também no Telegram. Estou no Telegram e estou também no WhatsApp. Vai ser um prazer falar com você. Que Deus abençoe. Obrigada por todo o carinho que é emanado a mim. Saiba que é recíproco, pois o nosso amor é o mesmo. Nós amamos crianças. Isso será refletido no céu. O seu galardão, o seu troféu, o meu troféu, será lá no céu de glória, quando eu e você encontrarmos com aquele que fez, que nos chamou pelo nome desde o ventre da nossa mãe. O grande desafio é você encher o céu de crianças. Deus te abençoe. Tchau, tchau.